Quais são os problemas mais frequentes que as pessoas procuram vocês? Geralmente são traumas, recalques, frustrações. Exatamente nessa época agora que está acontecendo de Natal, o que, que acontece? Surge uma coisa que é pouco conhecida, entendeu? E muitas famílias vivenciam isso. O que, que é? É uma angústia, uma tristeza, uma mágoa que vem. Por quê? É uma síndrome que acontece isso. Não que o Natal seja o causador disso, mas a pessoa vem de uma série de fatores acumulando, de frustrações, de recalques, de insuficiência, de necessidade, de carência. E quando chega a época de Natal, que é confraternização, que é a família, aflora o quê? Todos esses registros que a pessoa tem. Do papai que já faleceu, da mamãe, da época favorável que era boa, que era feliz, a convivência. E a pessoa tende a fazer um balanço da vida, do que aconteceu. Aí faz aquela regressão automática de memória. Busca tudo, aquelas caixinhas de Pandora, abre a caixinha de Pandora e vai procurar tudo. Então o ser humano tende geralmente, a fazer o quê? A somar as perdas que teve. Ele soma as perdas. Eu deixei de fazer isso, deixei de fazer. E não soma as partes boas. Aí o que, que acontece? Acontece que a pessoa entra numa depressão. Por quê? É a chamada depressão natalina, que pouca gente conhece. Depressão natalina? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Exatamente. Muito comum nesta época de Natal. Agora, faz sentido, porque geralmente, final de ano, a gente faz aquele balanço como... o famoso inventário, o né, inventário do que de se conseguiu. tudo. Trabalho, de tudo, né? Porque a gente não quer deixar nada para 2009. E é faz exatamente, sentido. e é exatamente aí que entra a nossa terapia, que são diversas. Você pode entrar com relaxamento, você pode entrar com a hipnose, você pode entrar com o reiki, e para a pessoa fazer a avaliação, ponderar. E dar mais valor. Geralmente o ser humano dá valor ao que perdeu, ao que não conseguiu, e potencializar e valorizar o que conquistou. Onde conseguiu chegar e o que realizou. Os prós, não os contras. E através disso fazer um planejamento para esse ano que começa. Esse é um dos nossos direcionamentos, entendeu? Que a pessoa consiga tirar proveito do que foi infeliz, do que não conseguiu, do que não realizou, e tirar disso lições, para fazer um preparo para o próximo ano. Para quê? Para evitar de estar repetindo os mesmos erros, os mesmos atos, a mesma formação, o mesmo ambiente, e permanecer no erro. Faça algo diferente para se ter resultados diferentes. Isso. Né? É uma coisa que é importante. Se a pessoa tentou e não conseguiu, é humano. Na condição de humano, a gente ganha e perde a todo instante. Mas estabelecer metas futuras a curto, a médio e a longo prazo. Porque sonhar demais ou sonhar o impossível é preparar a própria destruição. Isso gera realmente frustração. Então, o sonho é dentro da real possibilidade de cada um. Claro, para que ele não se torne um pesadelo, né? A pessoa que ganha R$1.000 por mês não pode sonhar em comprar um aventurar, avião exatamente. já dentro de dois anos, um ano, né? Eu costumo usar muitos exemplos. E para exemplos, para não usar terceiros, eu me utilizo nos meus próprios exemplos. Então, o que acontece? Eu explico em consultório, em palestras, que eu adoro helicóptero, eu sou apaixonado por helicóptero. Mas não vou sofrer por não poder ter helicóptero, gente, pelo amor de Deus. Tá certo? Tem que ser realista, pôr o pé no chão. Então, a nossa função é essa, trazer a pessoa para a realidade em si e preparar para o futuro. Tanto é que uma das traduções do tarô é essa, rota ou caminho. E eu nem sabia que o teu sonho era o helicóptero. Aconteceu, eu falei por um acaso. Mas a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu adoro helicóptero, adoro. Então, assim, eu quero saber, as pessoas que realmente estão nessa situação da depressão natalina, o que deve ser feito e como deve ser feito, como faz para procurar aqui o casal que vai resolver o seu problema. Eu vou para um breve intervalo, já eu volto aqui com os terapeutas e a doutora Maria e o terapeuta Miguel Haddad. Fiquem ligadinhos aqui, manda a sua pergunta que já nós voltamos. Tá? Pense sobre isso. E agora, vamos falar agora com o Miguel Haddad e com a Maria Bartalho. Eles vão estar explicando sobre a depressão natalina. Que coisa, né?
Gente, eu nunca tinha ouvido falar disso. Você falou uma coisa interessante agora para ligar para as pessoas, os amigos que têm, geralmente nessa época, depressão. O que acontece é o seguinte, existe a tristeza durante o Natal, a melancolia e existe a depressão. Então, é muito importante, eu diria que é fundamental que os parentes, as pessoas que convivem com uma pessoa muito triste durante esse período, comecem a observar melhor. Ficar triste é natural, como o Miguel falou, as pessoas fazem o inventário das suas conquistas e dos seus fracassos. Geralmente se detém aonde? Nos fracassos. Isso é normal. Tristeza passa, é superada. A depressão não. A depressão tem alguns sintomas típicos, característicos, que vão se agravando no dia a dia e que pode levar a pessoa a ter um caso de internação. A pessoa fica apática, chora com frequência, tem muita dificuldade para interagir, dificuldade para realizar as tarefas normal do dia a dia, dificuldade para se relacionar, desinteresse total por tudo, perda de interesse sexual e por aí vai. E tem que se estar atento, porque se não cuidar, vai se agravando cada vez mais. Não que o Natal seja o causador, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a pessoa vem trazendo essa tristeza que acaba se tornando exacerbada no Natal. Ou começa no Natal e vai perdurando por mais tempos. Isso porque nós, adultos, carregamos a nossa criança interior. Todos nós temos a nossa criança. E com elas, todas as experiências vividas, positivas ou não, todas as lembranças vividas, boas ou ruins. E a gente acaba exacerbando isso na época do Natal. Inclusive, segundo pesquisa mundial, dezembro é considerado dezembro negro para muita gente. O índice de mortalidade por suicídio aumenta em até 10%, tanto no próprio aniversário como no período do Natal. Então, gente, é coisa séria, tem que estar atento. A família que está vendo, a pessoa está se entregando, vai procurar ajuda, encaminha. Muitas vezes a pessoa tem que ter um suporte médico, entrando com antidepressivo, ou, dependendo do caso, nós, terapeutas, podemos sim cuidar através de fitoterápicos, de florais, fitoflorais, através de reiki, enfim, temos várias técnicas para ajudar na depressão. E, acima de tudo, a pessoa tem que buscar ajuda psicoterápica, porque não basta tirar da crise, tratar o sintoma, precisa chegar na base, o que gerou aquilo. Senão a pessoa sai da crise e repete a mesma conduta improdutiva e vai ter mais um Natal depressivo, com certeza. O terapeuta, ele vai de encontro com a causa que deu a origem... Trata a causa e o efeito. Trata os dois, porque trata o emocional e o físico. Tudo hoje é de fundo emocional, né? É exatamente isso. Por que que é a terapia holística? Holística é como um todo. Holos vem do grego, que significa totalidade, total. Então a nossa abordagem é corpo, mente e espírito. Então você tem que tratar a pessoa para centrar a pessoa tem que estar centrada. Qualquer um desses pontos que esteja fora de nível, defasado, ou a favor, exacerbado, ou diminuído, carente, com falta, você tem que potencializar e centrar a pessoa. A pessoa é um todo, é um total. Não é dividido, não é em partes. A pessoa é um total, é um inteiro. É um indivíduo. E nós partimos muito do princípio que o emocional vai afetar o físico. Isso é base. Aí é que surgem exatamente nisso. Bem lembrado, Maria. Aí é que surge a doença psicossomática. De onde é a doença psicossomática? A pessoa vem trazendo uma carga emocional que vai se acumulando. Quando chega num quantum de energia que não tem a correspondência, estoura. Estoura o quê? No ponto mais fraco. Aí surge a doença psicossomática. E na medicina chinesa, não é isso, Maria? Exatamente. A medicina tradicional chinesa explica isso muito bem. Cada emoção está relacionada ou tem como ponto de descarga um determinado órgão ou víscera. Para você ter uma ideia, a raiva vai afetar energeticamente, diretamente, o fígado e a vesícula biliar. O medo, rins e bexiga. Tristeza, pulmão e intestino grosso. Preocupação, pega em cheio o estômago e o baço pâncreas, daí surgem as gastrites da vida, né? E a euforia, o excesso exacerbado de alegria, também é maléfica, porque sai do equilíbrio, do ponto de equilíbrio. Afeta o coração e o intestino delgado. Nossa, não sabia. É,